a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 27 até o 29. E destacamos o versículo 29 que diz assim: Paulo disse: Pois eu pediria a Deus que em pouco tempo ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. O tema de hoje é: o nosso desejo é que todos tivessem a fé em Jesus. Vocês já pensaram como seria o mundo se todos os seres humanos tivessem a fé verdadeira em Jesus Cristo? O mundo seria maravilhoso, porque os filhos de Deus, eles não querem a maldade, eles querem somente o bem. Os filhos de Deus observam os santos mandamentos e procuram segui-los. Mesmo quando erram, eles rapidamente se arrependem, pedem o perdão a Deus, são perdoados por Deus e modificam a vida, querem acertar. Os filhos de Deus querem o bem do próximo e nunca o mal. Já os filhos do mundo, os pagãos, os que não têm a fé ou tiveram e abandonaram a fé, eles só pensam em coisas próprias, em coisas que somente satisfazem a eles. Eles não têm amor, não têm consideração pelo próximo e acham que todo mundo deve algum favor para eles. O mundo que não é cristão é um mundo dividido, é um mundo que é bem complicado de viver. E nós sabemos disso, porque nós temos que viver num mundo que nós, sendo filhos de Deus, temos que suportar todos os dias os que não são os filhos de Deus. Mas 2 vezes na história aconteceu que todo o mundo, todas as pessoas do mundo eram filhos de Deus consagrados ao Senhor. Sim, isso já aconteceu 2 vezes na história. A primeira vez foi quando Deus criou Adão e Eva. Eles eram filhos de Deus, legítimos, pessoas que poderíamos chamar de cristãos verdadeiros e santos, perfeitos. Depois, mais tarde, com a queda em pecado, sim, aí começou toda a bagunça e começaram a surgir os que abandonaram o Senhor. E o primeiro deles foi Caim e outros também que já tinham abandonado. Veja que como é difícil quando as pessoas abandonam a Deus, e quando abandonam a Deus, geralmente ou quase que sempre, eles vivem por conta própria, fazem as suas próprias leis e sempre querendo ter vantagem própria. Depois, a outra vez na história foi quando Deus enviou o dilúvio ao mundo e salvou 8 pessoas, a família de Noé. E estes eram o mundo da época. Todos os outros foram mortos afogados e Deus os eliminou da terra. Sim, literalmente eliminou todos. E sobrando estes 8, então tinha a segunda vez agora 8 pessoas que estavam na totalidade no mundo, que eram filhos de Deus consagrados ao Senhor. Só que mais tarde também começou a perversão humana e logo ficou a minoria, que eram os filhos de Deus. Nós não devemos esperar que o mundo inteiro se converta a Deus e que vai existir um momento na história que Deus vai permitir. Ele gostaria que isso acontecesse, nós também gostaríamos, mas que vai acontecer que todo mundo vai ser cristão. Só que a terceira vez na história dos filhos de Deus, ela logo está para acontecer. Sim, vai ter uma terceira vez, onde todos os que vão estar no reino dos céus serão os filhos de Deus. Ali a convivência vai ser perfeita, porque o pecado não vai existir mais.
e vamos estar consagrados ao Senhor todos os dias e sermos felizes eternamente. Veja, esse é o dia onde nós podemos dizer: todos os que estão aí junto com Deus, os filhos de Deus, eles serão felizes, porque haverá somente a paz, a santidade, a perfeição. É claro que vai ter um outro reino que vai ser o reino do caos, da desgraça, do castigo eterno, o inferno. Mas nós não vamos fazer parte dele porque nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós nos arrependemos e pedimos o perdão e recebemos o perdão de Deus. Assim também o apóstolo Paulo, ele fala para o rei Agripa como eu desejaria que o Senhor, o rei, acreditasse em Jesus. Não só o rei, como muitas e muitas pessoas, assim como ele acredita, mas infelizmente ele estava preso. Então o desejo dele é que outras pessoas que ouvissem o evangelho que ele proclamou e que falou naquela época e também foi escrito a pedido do Espírito Santo para nós o ouvirmos e lermos nos dias de hoje. Então o desejo do apóstolo Paulo serve para nós e nos atinge também. Ao ouvirmos a palavra que Deus, através do seu Espírito, mandou Paulo escrever, estas palavras nos salvam, porque todas estas palavras indicam que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Se todo mundo não crê em Jesus Cristo e faz as coisas erradas e não se arrepende, você pode fazer diferente, assim como eu também faço diferente. Eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador. Confia nisso. Crê em Jesus Cristo como seu Salvador, e aí sim, mesmo que sejamos a minoria neste mundo, nós estamos em paz com Deus, não com o mundo. Estamos vivendo bem juntos com o nosso Pai Celestial. E tudo isso através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, conserva-nos firmes na fé em Jesus Cristo até o fim. Amém.